Fala, meus queridos, beleza? Hoje vamos compreender como que funciona alguns bioreatores, olhando para eles que já estão no mercado, certo? Vamos pegar aqui alguns modelos que já estão presentes no mercado, já estão sendo negociados, né? Já estão à venda. E olha só, a gente vai olhar para esse produto e ver o que que ele entrega e o que que a gente necessita para realizar o nosso bioprocesso. Por exemplo, a multiplicação de uma determinada bactéria para que eu possa utilizá-la para atender uma demanda, seja, por exemplo, uma aplicação agrícola, seja, por exemplo, uma aplicação industrial na produção de um alimento. Então, nas mais variadas aplicações, vamos precisar de um bioreator, um equipamento, certo? Destinado para que a gente consiga criar todo o ambiente propício para essa multiplicação desse micro-organismo que vai trazer para a gente, no final, um produto ou o atendimento de uma demanda. Então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem um modelo de um bioreator, certo? Aqui um tanque bioreator de 2.000 litros, que é produzido pela Indupropril, certo? Que é uma empresa voltada para essa área, para a produção de equipamentos destinados para o trabalho com bactérias, micro-organismos e assim por diante. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha nesse equipamento. Olha que bacana. Aqui temos um equipamento que ele é à base de polipropileno, né? Que é um polímero. E a gente tem que considerar que esses polímeros, eles aguentam até uma dada temperatura, de, por exemplo, 160 graus Celsius. Então, se o nosso material aqui aguenta até uma temperatura, temos que trabalhar com uma margem bem inferior para que isso não venha afetar o nosso processo. É claro que a gente não vai utilizar uma temperatura alta, por exemplo, porque muitas bactérias elas sobrevivem e se multiplicam em temperatura mais ambiente, em torno de 25 graus Celsius até 35 graus Celsius. É a maior faixa de crescimento de micro-organismo que a gente tem. Essas temperaturas mais elevadas é irrelevante, né? Então, olha só, aqui temos equipamento com o volume adequado, né, de 2.000 litros, e aqui temos alguns comandos que são essenciais para o funcionamento desse bioreator e para que ele consiga fornecer as informações e as ferramentas para de fato ter uma boa agitação, ter uma boa homogeneização, certo? Do meio de cultura, dos nutrientes, para que as bactérias consigam ali se multiplicarem e crescerem de fato. Então, olha só. Aqui a gente tem na parte inferior, né? Aqui aparenta uma bomba. Eu não vi esse equipamento ainda pessoalmente, eu apenas vi ele agora pela internet, mas provavelmente é a bomba, né, de agitação na parte inferior ou de vazão, de escoamento do fluido que está dentro desse equipamento, mas é muito provável que seja a fonte de agitação, pois na parte de cima não tem. A parte de cima tem algumas sensores, né, para fornecer as informações de como que está a agitação, qual que é o volume, certo? Qual que é a entrada. Então a gente consegue ver com essas condições. Então olha só, aqui temos um conjunto, certo? Que temos uma placa, né? Conjunto de equipamentos em uma placa eletrônica que vai fornecer as informações de como que está a reação, como que está o ambiente lá dentro do bioreator. Então, olha só, aqui vocês podem ver que temos alguns sensores embutidos que vai até a parte interior desse reator. Então, eles trazem a mensagem de como que está a concentração, como que está a oxigenação, qual que é o volume, qual que é a concentração de nutrientes, concentração de células. Essas concentrações mais específicas, acredito que ele não vai dar as informações mais superiores, né? Mais, como que eu posso dizer? Que está mais presente ali de forma geral, né? Informações mais gerais, como a oxigenação, a concentração de um dado nutriente. Então, são informações mais gerais que todo bioreator tem que passar para a gente. Então, vamos ver algumas especificações desse produto, olha só. Aqui tem uma descrição, né? A demanda por insumos biológicos ou bioinsumos tem crescido no Brasil. E assim uma tendência mundial de cada vez mais crescer. A indústria observou essa necessidade e acabou criando alguns equipamentos, né, voltados para essa área. Aqui desenvolveu os tanques bioreatores em PP 100% atóxicos, inertes,
tecnológicos e com excelente custo-benefício para o agricultor. Então, esses equipamentos aqui são voltados para a multiplicação mais on-farm, ou seja, mais voltado para a aplicação agrícola, ou seja, onde o produtor vai ter lá a sua produção, vai comprar um bioreator como esse ou mais e fazer a sua multiplicação do seu micro-organismo, da sua bactéria. Por exemplo, um bacillus, que pode ser utilizado no combate de uma praga agrícola ou outras bactérias que vão aumentar a fertilidade do solo, que vai aumentar a carga de matéria orgânica, que vai degradar mais matéria orgânica e liberar no solo para que as plantas consigam ter mais nutrientes e assim se formarem com mais efetividade, né? Então, olha só, aqui temos um polipropileno, né, que é um determinado polímero que tem uma temperatura de fusão a 160 graus Celsius, ou seja, ele começa a derreter nessa temperatura, então temos que trabalhar numa temperatura inferior. Esse equipamento tem uma altura de 2,6 metros, um diâmetro de 1,48 metros, um peso de 230 quilos, né? Relativamente leve, né? Capacidade de 2.500 litros, o total, o útil é 2.000, que trabalha num volume mais confortável, não está um volume quase transbordando, né? Que está saturando todo ali o mecanismo. E nesse tanque, aqui tem mais especificações, né? Aliás, bastante. Tubulação de polipropileno também, com acabamento sanitário de primeira. Aqui, ó, possibilita a limpeza em circuito fechado de até 80 graus Celsius, ou seja, uma temperatura no qual a gente pode estar fazendo essa limpeza, essa higienização desse equipamento. Então, a estrutura de montagem, suporte do tanque de aço inox, ou seja, toda a estrutura externa ali que dá o suporte para o bioreator é de aço inox. É muito bom isso, pois ele tem uma vida útil mais longa, ou seja, ele não oxida tão facilmente, o que é bastante importante para a gente, pois estaremos o tempo todo trabalhando com líquido. Então, o líquido ele aumenta a corrosão desses metais, dessas ligas metálicas. Então, o aço inox ele é bom nesse ponto. Possui um sistema de controle semi-OCROP, provavelmente faz parte da placa, né? Placa de comando elétrico. A tela de touch, né? Interface amigável. E aqui que diz que é de fácil utilidade, né? De fácil dar o comando, de fácil passar as informações para o bioreator. Como que funcionam essas placas elétricas, né? De comando elétrico, olha só. Ali a gente vai programar tudo que a gente quer que aconteça. Ou seja, eu vou programar que eu quero uma temperatura de 25 graus Celsius, eu quero um pH de 5.5, eu quero uma oxigenação no valor X. Então, eu vou dar todos os comandos ali através do touch, né? Isso vai mandar para a placa, que vai mandar para os sensores, para os equipamentos, para os controladores, que vai fornecer a condição que eu indiquei naquela placa inicial. Então, eu indico o que eu quero, ele manda todos os comandos para o reator realizar aquilo que a gente quer. Assim, a gente promove um crescimento eficiente do micro-organismo que a gente quer, né? Então, olha só. Acessor remoto para o celular, computador, provavelmente tem alguma ligação, algum Bluetooth, alguma coisa assim que fornece, joga informações para o nosso dispositivo, né? Seja o celular ou o computador. Programas aqui, né? Carregamento, pré-aquecimento, multiplicação, transferência. E ao menos 20 receitas de multiplicação complementares, ou seja, a gente pode ter uma grande gama ali de possibilidade de estar criando comandos para ajustar num crescimento ideal para o nosso produto, né? Sistema automático de controle de temperatura e pH, espuma, vazão, aeração, tempo de multiplicação. Então, olha só, isso é muito importante. O sistema automatizado, como eu disse para vocês, criamos os comandos da melhor condição possível e enviamos. E o bioreator faz isso sozinho. Ele vai garantir sozinho tudo aquilo que a gente quer para termos um ótimo crescimento do nosso micro-organismo. Sistema de controle pH, dosagem de ácido base, sistema de segurança, sistema anti-vácuo, sistema de controle de espuma, dosagem automática de anti-espumante. Anti-espumante é muito bom. Tem alguns micro-organismos que criam espuma e isso acaba afetando a qualidade do processo. Então, termos um anti-espumante é muito viável
para mantermos a qualidade do andamento do processo. Pois se acabar produzindo muita espuma, pode interferir no processo e acabar sendo um pouco inviável para a nossa produção. Então, ter esse anti-espumante é uma coisa muito interessante. Tampa e fechamento hermético de acrílico, respiro sanitário, sistema de limpeza fechado, bomba de inox trifásica, acionada por inversor de frequência monofásico 220, integrado ao computador, ou seja, damos o comando de quanto RPM a gente quer, qual que é a velocidade de agitação que a gente quer para aquela bomba, para ter uma melhor uniformização do nosso meio de cultura, dos nossos nutrientes que está presente dentro desse bioreator. Sistema de aeração, processo de difusão, que gera a concentração de oxigênio, ou seja, qual que é o grau de oxigenação que a gente tem no nosso meio. Muitos organismos, micro-organismos, não precisam de oxigênio e outros precisam bastante de oxigênio. Então a gente vai selecionar de acordo com a necessidade do meu micro-organismo. Por exemplo, os bacilos, alguns deles, na verdade, muitos deles, precisam de oxigênio para crescerem, para se multiplicar. Agora, outras bactérias, elas crescem meio anaeróbico, onde não se tem oxigênio. Então, a gente pode deixar essa opção até desligada, pois não preciso de oxigenação no meu meio. Então, ter essa noção é bastante importante para garantirmos a qualidade do crescimento das nossas bactérias. Aqui, ó, pontos na tubulação para enxágue, Interação 100% atóxico e inerte, ou seja, ele não vai reagir com o nosso meio. Uma coisa muito importante que tem que ser garantida. Fácil instalação. Material polipropileno mais inox. Camisa para circulação de líquido refrigerante. Para estabilizar e controlar a temperatura. Isso é muito importante, olha só. Se a gente quiser fazer um controle de temperatura, eles fornecem aqui sobre consulta uma camisa que vai se integrar nesse equipamento e fornecer uma temperatura ideal. Pois manter o controle da temperatura não é uma coisa fácil, então a gente precisa de um mecanismo, uma resistência, ali um equipamento que vai fornecer a variação, a mudança da temperatura para o meu equipamento. Como a gente está trabalhando com polímero, então a gente precisa de um equipamento que seja mais sensível e que não faça, por exemplo, o derretimento desse polímero. Então a gente tem que achar um equipamento que seja bastante viável para garantirmos um aumento de temperatura no nosso sistema, certo? E que faça isso ser adequado para não interferir no processo. Então temos que analisar e ver o que esses fabricantes têm em mente, o que eles podem fornecer nesse sentido para a gente garantir uma ótima qualidade no sistema de processamento, Então olha só, é bem bacana, achei esse bioreator aqui. Ele bastante legal. Se eu não estou enganado, ele está num preço de 70 mil reais. Achei bem bacana. Acredito que vai atender de fato a demanda de produtores, voltados para a área agrícola. Acredito que ele vai de fato fornecer um crescimento adequado para os micro-organismos, trabalhando ali numa faixa mais ideal, não ao extremo, altas temperaturas ou pH muito elevado. Acho que na faixa ideal ele vai fornecer um ótimo desempenho. Eu ainda não vi pessoalmente o funcionamento desse equipamento. Quero ver futuramente, nos próximos dias, tentar ver como que ele funciona para trazer mais informações para vocês acerca desse equipamento. Por enquanto eu não tive contato físico, então eu não posso dizer muito além. Eu posso dizer o que está aqui nas especificações e o que esse equipamento tem que fornecer, Qual que é a condição que ele tem que fornecer. Então, de fato, aparentemente ele apresenta todas as condições que é necessário para o crescimento de um micro-organismo, para que consigamos ter um ótimo produto. Beleza, meus queridos? No mais, antes de você fazer qualquer compra, qualquer escolha, busque mais informações, leia mais, certo? Se atente aos detalhes, busque ter contato com pessoas que já trabalharam com esse equipamento, para você realizar a sua compra, certo? E ter mais segurança naquilo que você está fazendo. Então não saia dando um tiro para qualquer lado aí, que você pode ter prejuízos financeiros, certo? Analise bem o que você vai comprar, com calma, para ter um ótimo produto em mãos. Para ter, certo? Um equipamento que não vai te dar dor de cabeça. Então, analisamos aqui um bioreator
da Indupropil, certo? Vimos de forma geral como que ele é, o que ele fornece, o que ele faz, beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aí embaixo nos comentários, pode me chamar no Instagram, fica à vontade que a gente pode conversar da forma que vocês quiserem. A gente viu aqui de forma geral, e se vocês quiserem mais informações, eu posso deixar o link aí embaixo para vocês acessarem também e dar uma boa olhada nesse equipamento. Beleza, meus queridos? Por hoje era isso, era uma breve visão geral de como que é um bioreator que a gente já tem no mercado, o que ele fornece e o que a gente pode fazer com ele. Beleza? Analisamos esse lindo bioreator. Se vocês quiserem mais informações, acesse o link. E se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.